Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia Cultural, o canal que mistura terror e cultura. É um prazer imenso ter você por aqui, né? Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Se você gosta de histórias de terror, de contos de terror, se você gosta de entender mais sobre essa atmosfera do terror. Eu tenho um assunto que eu acho interessante para tratar aqui no canal. Eu vou ler um trecho pequeno desse livro aqui, Drácula, né, de Bram Stoker. É o grande clássico sobre vampiros. Ele foi escrito em 1897 e esse livro daqui se tornou o livro principal, né, para quem gosta de vampiros e tal. E eu tenho um assunto interessante para tratar aqui, porque a compreensão sobre vampiros ela vai se modificando com o passar dos tempos, né? Eu vou trazer alguns vídeos aqui para o canal que vai falar, por exemplo, sobre um arquétipo que é o mesmo arquétipo que é encontrado, é o arquétipo do vampiro, né? Então vamos entender o seguinte: o vampiro, na verdade, ele é um arquétipo, é um ser que ele interrompe a sua vida, ou seja, é algo antinatural, é um ser que ele suga as suas energias, é um ser que se alimenta de outros seres vivos, tá? Então, quando você tem essa compreensão, você tem aí a construção de um arquétipo que vai sendo modelado, né? Com o passar dos tempos, né? As civilizações elas têm medos diferentes, né? Alguns medos são universais, né? Mas alguns medos são contextuais. Então, depende muito do ambiente que a pessoa está inserida e tal. E as civilizações, elas possuem, nesse sentido, medos diferentes, né? Então, a gente vai ver essa transformação do vampiro. E aqui eu tenho um assunto para tratar que vai fazer você entender em que período a Europa estava, qual era a compreensão de vampiro deles, né? Eu vou falar sobre um elemento específico. E antes eu vou ler um trechinho pequeno desse livro aqui, que é o Drácula, né? Nesta versão aqui você encontra o Diário de Lucy na página 158, né? Vou te falar a data porque fica melhor para você, como o livro ele é escrito, né, em ordem cronológica, você tem aí o dia 24 de agosto. Mais especificamente, ainda continuando o Diário de Lucy, no dia 25 de agosto ela escreve algo interessante. Eu vou ler esse pequeno trecho e vou comentar aqui no canal. Ela diz o seguinte, olha, outra péssima noite, no dia 25 de agosto, a Lucy está relatando isso em seu diário. Outra péssima noite, outra noite péssima. Mamãe pareceu não dar a mínima importância à minha proposta. Ela mesma talvez não esteja sentindo-se muito bem, e por isso recei aborrecer-me. Tentei manter-me acordada, e realmente consegui por algum tempo. Mas quando o relógio deu as 12 badaladas, fez-me despertar de um cochilo. Eu vou dar um pausa aqui para a gente entender melhor. Durante esse período na Europa, na verdade isso começa no século XV, a Europa, os europeus, na verdade, compreendendo a questão dos vampiros como tendo uma certa influência nos sonos. Então, a partir do século XV, começa a compreensão de que os vampiros podiam atacar os seres humanos quando eles dormiam, né? E nesse sentido, você tem, por exemplo, a explicação de pessoas quando elas acordam e elas estão indispostas, elas não estão querendo, por exemplo, trabalhar, essas pessoas estão sonolentas, né? Então, se existia uma suspeita de que ela talvez tivesse sido atacada por vampiros. Outra possibilidade seria o seguinte: tem a questão da paralisia do sono, né? Então, a paralisia do sono é um elemento que faz com que você quase que se sinta sufocado e tal. E você sente como se alguém estivesse segurando você, né? Quem já teve paralisia do sono aí sabe. Hoje a gente compreende isso como a paralisia do sono, apesar de que, dependendo da sua compreensão de mundo, você vai ter uma compreensão diferente acerca da paralisia do sono. Não uma questão, digamos assim, neurofisiológica, mas talvez aí alguns espíritos, né, que estejam, tentando fazer algo com você, alguma coisa nesse sentido, né? Talvez o pessoal do espiritismo consiga explicar melhor isso. Eu já vi que tem algumas linhas que compreendem a paralisia do sono de uma forma mais espiritual. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: neste momento na Europa, a partir do século XV, né, antes do surgimento desse livro Drácula, você tem aí uma compreensão dessa questão do vampiro por parte de europeus que vão dar sentido à questão da paralisia do sono.
Então, se a pessoa, por exemplo, acorda indisposta, não querendo trabalhar, a pessoa acorda se sentindo um pouco adoentada, né? Esta pessoa daí provavelmente foi atacada por vampiro na parte da noite. E você tem, por exemplo, a questão da paralisia do sono. Se a pessoa passasse por essa experiência da paralisia do sono, a explicação seria que ela teria sido atacada por um vampiro na parte da noite que tentou sufocar ela. Então tinha essa compreensão do vampiro tentando sufocar a pessoa. A partir daí surge o movimento daquelas pessoas que realmente acreditam, né, nessa lenda, de que talvez seja muito perigoso dormir, né? Lembremos, inclusive, que o acesso às casas nesse período poderia se dar, por exemplo, a partir de uma janela, né, com um vidro. Você quebrasse o vidro, você tinha acesso à casa. Fora que a compreensão do vampiro, ela se modifica, porque o vampiro poderia se transformar em qualquer coisa, né? Poderia se transformar numa feiticeira, por exemplo, poderia se transformar em ratos e por aí vai. Então o vampiro poderia entrar na sua casa com mais facilidade. O fato é, se você tivesse paralisia do sono, você provavelmente teria sido atacado por um vampiro. Essa era a compreensão. Então aqui você vê a Lucy, ela com medo de dormir. Fora que quando a pessoa dorme, a pessoa se coloca numa situação de vulnerabilidade, né? Mas tem também essa explicação aqui, porque a partir do século XV começa na Europa uma compreensão de que o vampiro poderia atacar você de noite. E mais especificamente, a partir do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, e durante todo o século XIX, você tinha uma compreensão de que o vampiro ele poderia se transformar num pesadelo. E neste pesadelo, ele atacaria você. Então, se você tivesse um pesadelo, era porque você estava sendo atacado por um vampiro. E este vampiro, como se alimentava das suas energias, era possível que você, depois de ser atacado por um vampiro, você desenvolvesse, por exemplo, algum problema respiratório. Porque a sensação de sufocamento, né, quando você tinha, por exemplo, a paralisia do sono, é uma sensação muito grande, quase que você, se você não tivesse conseguindo respirar e tal. Como eu já tive muito episódio de paralisia do sono, né, já faz um tempo que eu não tenho, mas quando eu tinha esses episódios, eu lembro que era uma dificuldade, inclusive até de respirar, a sensação mesmo de estar sendo sufocado, de forma que você não conseguia nem falar direito, né? Então, você vai ver a Lucy com medo de dormir e ela fala uma coisa interessante aqui. Que ela vai dizer o seguinte: tentei manter-me acordada e realmente consegui por algum tempo, né, com esse medo de dormir e tal. Mas quando o relógio deu as 12 badaladas, fez-me despertar de um cochilo. Devo, portanto, ter adormecido. Ouvi então algo assim, como se a vidraça da minha janela estivesse sendo arranhada, juntamente com um ruído surdo de bater de asas, né? Não dei maior importância ao fato, e como também de mais nada me recordo, suponho que tenha adormecido definitivamente logo após. Outros maus sonhos, no caso, outros pesadelos, né? Daria tudo para lembrar-me do que sonhei. Nesta manhã, senti-me estranhamente enfraquecida. Minhas faces estão lividamente pálidas e minha garganta está dolorida. Deve haver algum problema com os meus pulmões, já que não consigo respirar direito. Então, o que Lucy, na verdade, está falando aqui, reflete, por exemplo, através da escrita, né, do Bram Stoker, reflete exatamente a crença naquele período, que começa no século XV e se modifica um pouco e se intensifica no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, que era essa compreensão de que vampiros atacavam você quando você estava dormindo. É provável que a gente tenha tido aí vários episódios de paralisia do sono que foram confundidos com ataques de vampiros. Essa sensação de não conseguir respirar direito, sensação de estar sendo sufocado, sensação de que algo tentou apertar a sua garganta de noite, né? Isso é refletido muito bem aqui no dia 25 de agosto, no Diário de Lucy. Neste livro aqui é a página 159, tá? 159, você vai acompanhar isso. Então espero que você tenha gostado. Um forte abraço, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque a gente vai trazer outros elementos que falam sobre assombrações, vampiros, lobisomens e tudo com um aspecto mais cultural, tá? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.